Nós vamos falar hoje do Coronel. Nós vamos falar daquele que eu julgo que seja o personagem central da trajetória política brasileira. Não só na trajetória política, mas em toda a trajetória social, cultural da nossa sociedade. O Coronel é o personagem que eu passei uma boa parte da minha vida estudando. Eu começo com a minha tese de doutorado, feita na França, no início dos anos 90, se transformou num livro, publicado em 1995 pela Edufs, cuja segunda edição, agora ampliada, revista e ampliada, foi publicada em 2019. O Coronel é um personagem que nasce com o Brasil. Eu o chamo de a nossa instituição imaginária central. Por que eu chamo assim? Porque toda a sociedade ela se organiza em torno de certos símbolos centrais, de certos ícones, aquilo que eu chamo de instituição imaginária. Então vamos pensar a sociedade brasileira. O machismo é uma instituição imaginária central, o racismo é uma instituição imaginária central, essa ideia da superioridade das elites é uma instituição imaginária. Vamos pensar o caso do Espírito Santo, esse mito da ausência de identidade é uma instituição imaginária. Então uma sociedade se organiza em torno dessas instituições. E o Coronel é o mito organizador do nosso sistema social, do nosso sistema político. Isso é uma história longa, né? É uma história que se inicia tão logo os portugueses aqui chegam. A sua gênese é bem contada por grandes historiadores brasileiros. O Caio Prado Júnior trata disso, o Sérgio Buarque de Holanda trata disso, o Gilberto Freire trata disso, mas fazendo, eu acho que aquele que dá mais densidade nesse tratamento é o Raimundo Faoro em seu livro Os Donos do Poder. O Raimundo Faoro fala daquele que ele chama do potentado rural. Como é que o Brasil produziu esses potentados rurais? A terra brasileira era muito grande, os portugueses eram poucos, e os portugueses então distribuíram grandes propriedades de terra através de um instituto chamado Sesmaria. Então davam-se grandes sesmarias que podiam ser acumuladas. Essas sesmarias foram formando os grandes latifúndios brasileiros. Então esses latifúndios eram plantadores de cana-de-açúcar desde o século XVI. Mais tarde teve também outras culturas, mas a cana-de-açúcar é a fundadora. Então essas grandes propriedades elas eram administradas, elas eram comandadas por esses grandes senhores da terra, né? Mas elas eram operadas pelo trabalho escravizado indígena e sobretudo pelo trabalho escravizado dos africanos. Então nós construímos uma sociedade colonial com base num pequeno número de potentados, que eram os homens de bem, os homens filhos de algo, os fidalgos, que é a origem das nossas câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores é a primeira instituição política do Brasil, ela chega aqui com os portugueses, então só esses potentados eram essas câmaras. Como nós não tivemos a aristocracia da terra, nós não tivemos uma monarquia estruturada em sangue real, uma realeza, quem aristocratizava os indivíduos era o fato de ser grande proprietário de terra, era o fato de pertencer a essas instâncias de poder que eram as câmaras municipais, e também importante que o Império Português tinha uma instituição chamada as milícias e ordenanças, e esses homens poderosos também eram os coronéis, eram as patentes militares dessas milícias e ordenanças. De fato, nós criamos um personagem importante. Eu chamo de um senhor total. Esse homem era uma espécie de mestre da significação, que ao mesmo tempo que ele era poderoso economicamente, ao mesmo tempo que ele era proprietário de gente, ele podia mandar matar, ele podia mandar bater, ele podia humilhar, ele podia comprar as escravas, as negras africanas escravizadas e transformá-las em suas mulheres, em mãe de seus filhos bastardos. Então, este homem que tudo podia no seu entorno, que tudo podia nas suas terras,
ele estava diretamente vinculado a essa nobreza portuguesa, a essa forma de exploração do Brasil colonial. Esta é a origem distante, longínqua do coronel, lá nos potentados rurais. Mas ele ganha uma dimensão muito importante, é disso que a minha obra mais trata, quando o Brasil supera a sua condição colonial na sua fase de independência e cria, então, uma agricultura mais própria para o século XIX, embora com trabalho escravo ainda. Sobretudo, vamos pegar um caso que diz respeito ao Espírito Santo, existem outros, mas que é o caso do café. Então, os grandes proprietários de terra, herdeiros desses potentados rurais, passaram a ser os coronéis. Por que coronéis? Porque em 1831 o Feijó cria, no tempo da regência, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma milícia cidadã que justamente abriga estes potentados rurais, que os distingue com patentes militares. Então são criados os coronéis da Guarda Nacional, que eram, obviamente, esses homens importantes. A Guarda Nacional vai perdendo importância a partir do surgimento do Exército Brasileiro, sobretudo a partir do fim da Guerra do Paraguai, até que se transforma numa ordem basicamente simbólica. O título de coronel da Guarda Nacional é dado até os anos 20 do século passado, mas já era dado mesmo como uma espécie de título nobiliárquico, como uma espécie de título para engrandecer a pessoa, e não era mais uma patente militar propriamente dita. Mas daí se forma, a partir do café, se formam esses grandes personagens que deram a vida à nossa República. A República Brasileira é uma república de coronéis. Vamos falar então um pouco agora deste personagem, o coronel republicano, pronto, grande propriedade de terra em nosso estado. Vamos falar deste coronel em nossa região. Vamos falar que a região que produziu o maior número de coronéis do Espírito Santo foi a região do Vale do Itapemirim. A capital cultural do Vale do Itapemirim, a capital econômica do Vale do Itapemirim, no final do século XIX, era obviamente Cachoeiro do Itapemirim. E uma só propriedade, a Fazenda Monte Líbano, gerou a oligarquia mais importante que o Estado já teve. Gerou um presidente do Estado, Jerônimo Monteiro, em 1908, gerou um segundo presidente do Estado, Bernardino Monteiro, em 1916, gerou o bispo do Espírito Santo, o segundo bispo nosso, Dom Fernando, que foi bispo nomeado em 1903. De lá saíram também o Florentino Avidos, cuja imagem nós vemos aqui às minhas costas, casado com uma das irmãs Monteiro, a mais nova. Enfim, então, uma propriedade de terra que articulava e organizava, então, a vida política capixaba. Mas o coronel não é só o herdeiro do patronato. O coronel também é progresso. É isso que é o coração do meu trabalho. O coração do meu trabalho, eu chamo o coronel de o portador da violência e do progresso. Por que o progresso? Porque na região de Cachoeiro do Itapemirim, a capital econômica do Espírito Santo na época, nós tínhamos uma cidade cortada por ferrovias, uma cidade que tinha luz elétrica, a quinta cidade brasileira a ter luz elétrica, uma cidade que tinha todos os componentes modernos da uma urbanização que se anunciava no final do século XIX, republicana, uma cidade positivista, uma cidade que tinha jornais importantes, como o Cachoeirano, enfim, uma cidade que produziu elites, que produziu a república, que produziu modernização. Evidentemente que essa modernização estava com o pé no atraso, que esta é a ambiguidade central da sociedade brasileira, né? Nós somos sempre tributários do atraso, mesmo quando pensamos em avançar. E os coronéis avançaram porque construíram um Estado republicano, porque tornaram-se em boa parte abolicionistas, porque abrigaram a chegada dos imigrantes italianos e germânicos, mas também foram produtores de uma democracia fartamente manipulada, de eleições que eram mais uma farsa do que um processo eleitoral, porque junto com a República Brasileira veio o tal voto aberto, quando todo mundo sabia em quem votava, que era um instrumento óbvio de manipulação das massas. Mas os coronéis, eles são muito bem tratados, esse coronel nosso, republicano, esse coronel que domina a cena política da República Velha brasileira, ele é muito bem tratado na nossa literatura. Já que nós estamos aqui na nossa academia, vamos pensar nos grandes coronéis que a literatura brasileira produziu.
O mais conhecido deles é o Mundinho Falcão, do Jorge Amado. Jorge Amado tem um ciclo de romances que a gente chama do ciclo do café, do ciclo do cacau, desculpa. É um ciclo que inicia-se lá atrás com o livro Cacau, tem Terras do Sem Fim, tem São Jorge dos Ilhéus, tem Tocaia Grande e tem a grande expressão desse pedaço aí, que é Gabriela Cravo e Canela. É neste romance Gabriela Cravo e Canela, que se transformou em novela na televisão, que se transformou em filme, que nós temos esse personagem que é o Mundinho Falcão. Aquele é um coronel. Ele é um homem que chega em Ilhéus, fugido de um caso amoroso, e ali se instala e porta o progresso. É dele a ideia de fazer uma barra que abrigue navios, a fundar a associação comercial, é dele a ideia de financiar a modernização, as linhas de ônibus para Itabuna, o próprio restaurante da personagem que dá vida ao livro, que é a Gabriela, que é um restaurante para que possa receber as pessoas que vêm de fora, enfim. Como a família Monteiro e os seus parceiros fizeram em Cachoeiro, na literatura o Mundinho fez lá em Ilhéus. E este personagem, então, explicita muito o que o Brasil é. E no final do livro, não sei se vocês se recordam, o que acontece? O Mundinho se candidata a prefeito, passa a ser o poder. Na hora que ele se candidata a prefeito, o Ramiro, que é o seu arqui-inimigo, que é a expressão da antiguidade, também é candidato. Só que o Ramiro morre um pouco antes do fim do livro e o Mundinho se casa com uma de suas filhas e se transforma no novo coronel. E aí, brilhantemente, a gente conclui que tanta coisa mudou para que pouca coisa possa mudar. A literatura expressa esse sentimento em outros autores enormes, como Érico Veríssimo, com seu Capitão Rodrigo Cambará. Bom, então, a gente fazendo aqui uma espécie de síntese entre este percurso sociológico do coronel e esse percurso literário do coronel, nós poderíamos assim, afirmar, e acho que isso é uma fonte importante das minhas reflexões, das nossas reflexões, é como a literatura expressa o imaginário, como a literatura é fonte de compreensão do imaginário. Né? Se nós formos ao Espírito Santo, por exemplo, uma obra como a obra de Renato Pacheco, A Oferta e o Altar, uma obra como Luiz Guilherme Santos Neves, lá, A Nau Decapitada, Chamas da Missa, uma obra como a de Adilson Vilaça, O Cotaxé, todas essas obras, elas mostram as entranhas do nosso imaginário. Eu mostro, então, pela sociologia, pela história, pela construção do imaginário, este personagem, mas que ele também tem uma grande expressão literária entre nós. É por isso que ele é objeto desse episódio de hoje.